Como vocês sabem, temos que observar tudo o que acontece em Campos Belos também vai afetar ao redor, pois Campos Belos se tornou uma cidade polo para Monte Alegre, Divinópolis, Arraias, entre outras cidades. Mas como pode um homem que já foi vendedor de lenha, tem vários irmãos, quando se mudou para uma cidade maior, as frutas e verduras eram compradas no final do dia, pois frutas amassadas e verduras eram mais baratas. Então sua vida nunca foi fácil. Quebrando todos os padrões de uma política assistencialista, se tornou polêmico. Por ser visionário, um executor de obras, um engenheiro. Então, Sioninha, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, como é que foi a sua vida, a sua infância? Minha infância foi infância de trabalho desde criança. Meu pai é nordestino, da Bahia. E com muitos filhos, né? A primeira esposa ele teve 10 filhos, na segunda teve 10, e da segunda nós somos 7 homens. E ele botava os homens para trabalhar desde cedo, então eu fui criado com serviço. E logo cedo, como aqui na região nossa não havia o ginásio, minha mãe mandou nós para estudar lá em Indianópolis. Isso é pelo esforço da minha mãe. Então, se nós da nossa família estudamos, nós agradecemos ao meu pai, que foi o sustento financeiro, mas a minha mãe, que era a idealizadora de tudo isso. Teve trabalho braçal? Muito. Vendi lenha. O senhor vendia Vendi lenha, arranquei malva na praça da igreja, da matriz, e tampei buraco de rua com carro de boi. Buraco de rua com cascalho, carro de boi. Se o senhor pudesse definir o Ninha em 3 palavras, quais o senhor definiria? 2 coisas. Não precisa de 3, é 2 coisas. Não, 3, vou botar 3, porque já que você me deu chance aí. Primeiramente, gosto muito de amizade, demais da conta. Segundo, tenho um nojo de corrupção. Terceiro, muito trabalhador. Pronto. Sioninha, o senhor é considerado um político visionário que conseguiu pensar além do seu tempo, quebrando todos os padrões políticos da questão assistencialista. Seu primeiro mandato, como que o senhor imaginou que poderia ser Campos Belos? O senhor projetou ela para ser um polo ou era para ser só uma cidade diferenciada das demais? No primeiro mandato, eu vim de Brasília para cá, eu fechei minha construtora. Então eu já tinha uma visão de funcionário público, eu fui funcionário federal em Brasília, fui da X, que construía aquelas casinhas, depois fui dos Correios, né? Nos Correios eu era engenheiro responsável para fiscalizar as obras dos Correios do Rio de Janeiro, do Amazonas e Goiás. Esses 3 estados eram afetos à minha pessoa, eu fiscalizava as obras do Correio. Então eu já tinha uma visão nacional, né? E eu saí dos Correios já por causa, fugindo de corrupção que havia dentro dos Correios. Eu saí de lá e montei minha construtora. Então quando eu vim para Campos Belos, eu vim para transformar a minha cidade. Eu não vim sabendo que eu ia dar conta de fazer isso ou aquilo, mas chegando na prefeitura, eu percebi que o dinheiro mais fácil que o prefeito tem é o dinheiro que vem diretamente para a prefeitura, não precisa você ir atrás de emenda. Quando eu fui prefeito a primeira vez, não havia emenda parlamentar, não. Era o dinheiro, você conseguia uma verba de nem deputado, você ia direto ao ministério com um projeto de uma escola e lutava para você conseguir esse recurso lá. E o projeto meu mesmo, de engenharia, eu construí na zona rural 10 escolas, ou seja, a escola na zona rural significa escola com uma sala de aula, que era a alfabetização. Saía daqui pronto, a escola saía daqui da cidade já tudo pronto, os blocos, amadeiramento, telha e etc, etc, etc. Então eu não sabia, depois que entrei na prefeitura, é que eu fui perceber que ser prefeito é muito fácil. O que é difícil é atender o que o povo pede. Isso é difícil, não há como. Não há prefeito que consiga atender tudo que o povo pede. Pessoal, o brasileiro tem que ser instruído no sentido de fazer cobranças coletivas. Se até lá em Monte Alegre você podia me chamar lá, junto às professoras de lá, quem for, para falar sobre esse assunto. Ninguém nunca me cobrou uma creche. Mas por que eu construí creche? Porque lá em Brasília, eu construí creche em Brasília, para o governo de Brasília. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha essa cultura de creche, construí creche na minha cidade. Uma única cidade que tem 4 creches. Eu construí centro de convivência. Por que construí? Porque lá em Brasília, eu construí centro de convivência, né? O GDF. Então eu tive essa história. Por que eu construí o Clube do Povo? Que foi a primeira obra da região como Clube do Povo. Porque lá em Brasília tem a água mineral. É onde eu também tomava banho. Que é um Clube do Povo, a água mineral de Brasília. Que foi essa as minhas lições foram essas de Brasília. E eu percebi que é muito fácil administrar. Fazendo economia, sendo trabalhador, honesto, você faz muito.
Eu diria assim que é possível sim modificar um ser humano, a visão dele, quando a gente tira ele de um local e dá um conhecimento, uma educação para ele melhor. É fundamental, tinha que fazer isso. Por isso que eu criei Centro de Convivência, alfabetização de adulto, palestras. Eu trazia pessoas para darem palestras. Não é político, não, é economistas, sociólogos, essa coisa. Quando eu postei a foto do senhor falando que o senhor seria entrevistado, falaram que o senhor teve um dos governos mais corruptos que existe, porque desviava a questões de verbas para fazer suas obras. Então lá eles falaram que às vezes colocava notas superfaturadas para poder construir. O que o senhor tem a dizer desse seu tempo de mandato de suas obras? Houve alguma coisa errada? O senhor tem como provar a sua inocência? Houve demais da conta. Sabe por quê? Se for ao fórum, você vai ver todos os processos que abriram contra mim. E você vai ver todos os processos que abriram contra os outros. Se você for ao Tribunal de Contas dos municípios, você vai ver quais os prefeitos que ficaram inelegíveis por desvio de recursos. E vai ver os que não ficaram. Eu já fui prefeito 4 vezes, nunca fiquei inelegível. E há tantos outros que foi prefeito uma vez, não conseguiu ser a segunda porque ficou inelegível. Então o desonesto sou eu. Esse que fala aí isso e aquilo é analfabeto. É chamado de analfabeto útil, é chamado de babaú. Esse papelzinho aí do senhor é uma prestação de contas? Isso é prestação de conta. O único que fez isso aqui na região fui eu. Esse é um painel de prestação de contas e que eu estou gravando vídeos pedindo ao prefeito que faça um painel agora em concreto, que é o que eu havia bolado para eu construir no mandato que eu não consegui mais. Esse painel é para ficar ao lado da igreja. Então aqui é prestação de contas, é isso que deve ser feito. E eu estou batalhando que o prefeito faça isso, esse mural de prestação de conta, ao lado da igreja, de frente à loteria de Campos Belos, entendeu? E no ano passado, que é o meu outro mandato, eu fazia esse folheto, mas só tem que o nosso povo não gosta de ler. E eu perguntei para um amigo meu, que foi também prefeito da minha época, eu perguntei como é que é a sua campanha lá na sua cidade. Ele me respondeu, a minha campanha está pronta. Eu já comprei tantos sacos de feijão, já comprei tantos sacos de macarrão, eu já comprei tanto de arroz, então agora é só fazer a cesta básica e distribuir. Falei, é assim? Ele falou, está pronta a campanha. Eu nunca vi um negócio desse. Totalmente errado, né? É absurdo, absurdo. Cidades pequenas aqui, como Monte Alegre, Arraias, Teresina, Cavalcante, nem tanto Cavalcante, mas Divinópolis, todas são dependentes de Campos Belos hoje. E hoje, assim, a gente para analisar os dados, praticamente quase 70% de Campos Belos hoje, a economia dela gira em setor privado, não é um setor público. Isso se deve a muitas coisas que o senhor realizou, que o senhor gerou renda para o povo, gerou emprego, gerou N situações. Cite algumas coisas que o senhor fez, algumas obras aqui. Bom, eu vou dar uma resposta que uma advogada de Monte Alegre me deu. Essa advogada de Monte Alegre é ligada a gente por amizade, ela já morreu, né? E um dia eu perguntei a ela por que ela mudou de Monte Alegre para Campos Belos, já que ela advogava, o fórum é um só, né? Ela falou, Ninha, eu mudei porque aqui você fez obras tão importantes que dá lazer para os meus filhos, me proporciona ginástica, e à noite eu tenho onde ir para comprar, eu compro tudo aqui, morava já em Monte Alegre, comprava aqui. Hoje eu já moro aqui porque está tudo aqui para comprar. Então as facilidades, entendeu? Com as construções, Campos Belos se tornou algo atrativo para o varejo, tornou algo atrativo para a pecuária. Teve investimento, né? Que teve várias ruas, várias estradas que foram organizadas. Aqui eu mantenho manutenção, eu faço manutenção até lá no município de Monte Alegre. Das estradas, onde eu pego criança, criança, né? Porque eu pego criança de Monte Alegre para estudar em Campos Belos. Então, assim, hoje, assim, um dos focos assim, principais assim, que faz um setor privado crescer é quando o seu gestor ele dá concessão para algo se desenvolver. Em termos, o senhor falou, foi a questão das estradas, que facilitou a questão da transição para baixo e para cima, né? E qual outro meio também, qual o tipo de concessão que o senhor deu para o setor privado crescer? Qual foi a sua contribuição? Aqui, o setor privado, minha filhinha, o outro meio, o setor privado, ele se inflama quando ele sente que o prefeito é trabalhador e honesto. Isso contamina tudo. Quando você vê o prefeito do sol quente, que eu vou pro sol quente com minha turma, o prefeito está trabalhando, sol quente lá, olhando os peão. Eu não estou na picareta, mas eu estou ali acompanhando o trabalho dos peão. Isso inflama tudo. Um bom exemplo é maravilhoso.
O Brasil, para melhorar, só precisa de uma coisa. Ponha isso aí e bota isso na sua cabeça. O Brasil só precisa de prefeito honesto, e o prefeito, para ser honesto, depende dos vereadores honestos. Se tiver vereador honesto, prefeito honesto, município honesto, o Brasil transforma-se em outro país. Até você pode deixar a turma de cima roubar, que a gente está longe para fiscalizar. Mas vamos fiscalizar os vereadores e o prefeito. O país vira do dia para a noite. Se a gente for pegar hoje, a entrada de dinheiro, de recursos para o governo trabalhar é totalmente diferente do valor que era antigamente. Então as pessoas tinham de escolher, ou trabalhava mais no foco do assistencialismo ou no foco da obra. Hoje, se o senhor parar para pegar todas as suas obras, qual é a obra que o senhor fez assim que te dá mais admiração? Que o senhor olha assim, que seus olhos brilham, que o senhor fala assim, essa eu acertei. As creches. As creches? Adoro criança. Eu dou balinha, eu adoro dar balinha porque aprendi com um pastor evangélico, pastor Foremar. Eu era criança e ele saía com aqueles bolsão de americano, cheio de balinha americana, e jogando na cabeça das crianças. Eu era criança, eu aprendi, porque eu adorava balinha. Quando eu passei a sem dinheiro, que eu passei a ter algum dinheiro, eu dou balinha sempre para as crianças. As creches, para mim, é a obra mais importante que existe. Infelizmente, na minha cidade, as creches ficaram fechadas a título de reforma. Reforma que eu não entendo o porquê. Na verdade, foram fechadas. Me dá maior tristeza vendo crianças sem espaço na creche. Eu tenho uma creche em construção lá no setor Morada Nova, está na mesma base que eu deixei, que eu ia construindo. Eu perdi a eleição, o outro que entrou não interessou fazer a creche. Resultado, está lá parado até hoje. Então pode estar uma corrupção mais comum que acontece ainda nos interiores? Então, filho, é terrível. A gente recebe propostas indecorosas. Compra o gás de mim e nós aumentamos tanto por cento, o lucro a gente racha. Eu já botei um cara para fora aqui desse hotel que veio me trazer uma proposta dessa. Como ele também era mais baixinho que eu achava que dava conta de dar uma surra nele e sair empurrando ele, ele foi lá embora. Não conversamos até hoje. Porque se ele achasse ruim, eu achava que eu conseguia ganhar dele no tapa. Também eu era mais novo que ele, né? Então foi isso aí, eu bato. Se ele achar ruim. Em plena pandemia, seus funcionários, sua equipe estava acostumada a trabalhar mais com obra, mais com ação, mais com coisas concretas. E de repente as pessoas estavam vulneráveis, estavam sensíveis. O senhor acha que o senhor poderia ter trocado o método para uma política mais assistencialista, mais humanizada, acolhedora? Poderia ter feito total diferença para o senhor ganhar as eleições? Quando eu perdi a eleição, qualquer um perderia. Eu já acostumado 4 mandatos. E aparece um candidato novo, prometendo lote para todo mundo, para construir sua casa. E quem não pudesse construir, ele ia dar a casa pronta, e dando emprego para a juventude na prefeitura. Um homem desse ninguém derrota. Um homem desse ninguém derrota. É aquela frase que o Lula tem aí gravado. Candidato tem que mentir. É isso aí, e eu não faço isso. Está gravado do Lula. Candidato tem que mentir. O Lula disse que foi a mãe dele que falou isso para ele. Porque a mentira voa. E a verdade engatinha. O senhor, por ser um político tradicional, o senhor acha que as mídias sociais, essas redes sociais, vai ser a ruína dos futuros políticos brasileiros? Essa turminha de interior está acabando, está iludindo com isso. Ele, ao invés dele pensar na obra de amanhã, ele está pensando na camisa que ele vai vestir e da maneira que ele vai falar, para apresentar, para fazer o vídeo. Eu já fiz um vídeo no setor tal, o cara quer aparecer, ele virou artista. O cara acha que virou artista. E quando tem uma mulher bonitinha, então, aí que é 2 artistas. É o marido e a esposa. Entendeu? Então isso prejudica. É melhor botar nos feios. O prefeito feio e a primeira-dama feia. Pelo menos já diminui esse filme aí. Se o senhor pegasse uma Monte Alegre da vida, que é uma que ainda está crescendo, em desenvolvimento, tem muita coisa para fazer. O senhor praticamente pegou Campos Belos crua, foi. nada. Então tem uma diferença muito grande se o senhor pegar hoje um lugar para iniciar do nada do que alguém que já está pegando uma gestão já tudo construído. Então, assim, o que o senhor acha, o que o senhor faria se tivesse para pegar uma nova cidade do nada? Olha, das cidades aqui da região nossa, que eu acho a mais difícil de transformar é Monte Alegre. Sério? Uma que é fácil de transformar chama-se Divinópolis. Divinópolis é fácil. Se você me botar uma Divinópolis na mão, eu garanto que eu faço. Em termos de logística, de localização, ela se tornaria mais fácil? Não, é em termos mesmo de social, cultura, essa coisa toda. Monte Alegre é uma cidade que tem muitas inteligências individuais, Monte Alegre. Mas tem assim já penetrado na cultura das pessoas, já aquela coisa, eu acho difícil de falar o assunto,
Aquela coisa do assistencialismo. Se quebrasse esse assistencialismo, evoluiria mais. O prefeito tem que beber pinga com o eleitor. Isso lá eles acham isso bonito. Eu nunca fiz isso. Entendeu? Eu bebo minhas pingas com a turma que eu gosto, que eu brinco. Você quiser tomar uma comigo, você vem é popular, tá lá no botequim fulano bebendo pinga lá com um bocado de gente, os eleitores dele. Hoje, essa coisa eu não faço. O novo prefeito, ele não é de ficar em bar e bebendo. Ah, sim, mas lá já teve alguns que ficavam em bar. Já, né? Aí o senhor acha, então, assim, que devido ter sido antigas gestões que já passaram dessa forma, fez o povo ficar com isso na mente e hoje é difícil de mudar, por isso que talvez seria difícil mudar essa cidade? Mas se esse de lá se destruiu, o dia que eu ouvi pela primeira vez, ele era vereador, fez lá um discurso lá na Câmara, né? E eu gostei muito do discurso dele, tanto é que eu já o convidei para vir aqui em Campos Belos, numa reunião nossa, porque eu gostei do discurso dele como vereador. Como prefeito, eu não sei como está. Lá ele teve um prefeito maravilhoso, o médico, Arlon. O Arlon, coitado, não quis mais, ele desistiu. Ele achou que dava conta, ele é médico, trabalha em Brasília. E ele achou que dava conta e não deu conta. Porque começa dos companheiros. Quando seus companheiros, chamada companheirada, começam a querer arrancar um pedaço daqui e dali, ou você dá bronca e dá logo uma bronca e dispensa, entendeu? Uhum. Ou a coisa degringola. Não é isso? Sim. Ah, vou dar isso para aqui, vou dar aquilo para lá, não sei o quê, aí desmancha. Eu acho que Monte Alegre tem um pouquinho de dificuldade, mas pegando um prefeito duro, for duro, vamos para frente. E que agora que o povo fala, mas nem é duro. Não, eu não sei dizer mais ou menos. Eu não sei dizer para você, vou ver se eu dou conta disso. Essa expressão eu nunca uso. Como vocês podem observar, só existe uma forma de trazer progresso para a cidade, quando se quebra o assistencialismo. A maior dificuldade para desenvolver Monte Alegre, no caso aqui, seria a escravidão da própria mente. Enquanto houver a moeda de troca de favores, ainda vai existir a escravidão. Podem falar vários defeitos desse homem visionário, mas uma coisa é certa. Hoje, Campos Belos tem quase 70% da sua fonte de renda econômica vindo do setor privado. Ou seja, apenas 30 e poucos % dependem da prefeitura. Morou um tempo em Brasília, mas administrava quando vinha aqui. Então, o senhor diria que um dos segredos para o sucesso seria uma boa administração, ter uma liderança para poder ajudar? Os meus secretários, eu dava ampla e total responsabilidade. É claro que eu demitiria na hora se houvesse alguma, até preguiça. Se for preguiçoso, eu tirava na hora. Então, todo mundo sabia que eu não tinha preguiça. Eu marcava no horário, eu chegava na terça-feira, já chegava 15 para meio-dia. 15 para meio-dia da minha prefeitura é sempre momento de parar a prefeitura e fazer a oração. 15 minutos de oração todo dia, pedindo a Deus para ajudar, entendeu? Que é uma novidade que os outros não fazem, não pedem a Deus para ajudar. E precisa, você precisa ter Deus do seu lado, Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa padroeira. Uma situação aqui, eu queria ver como que o senhor iria resolver ela. Tem um grupo de desempregados, pais de família, que tem que levar o sustento para suas casas, mas não estão conseguindo emprego. Tem criança pequena e o senhor tem duas opções para poder ajudar. O senhor tem 50 cestas básicas que pode dar para esses pais. Vai durar em torno, assim, se for dividir entre eles, uns 4 meses as cestas básicas, né, uns 50. E o senhor também tem a opção de ter 20 mil reais e um equipamento para abrir um poço no local de uma terra seca, onde a população sofre com a falta de água. Qual a solução que o senhor ia dar? A solução que eu dei, não é que eu ia dar, que eu dei. Toda gente que fosse à prefeitura pedir alguma coisa, eu fazia uma pergunta no seguinte sentido. Você está pedindo dinheiro na prefeitura? É porque você não está trabalhando, não é? A pessoa dizia, eu não estou trabalhando, não tenho dinheiro. Eu falo, então a partir de agora você vai trabalhar na prefeitura. Então todo mundo que chegava na prefeitura, eu arrumava um serviço para ele. Tinha enxada, tinha foice. Aí disseram, vários adversários diziam que eu tinha lá um quarto cheio de enxada, foice e machado. Quando alguém pedia ajuda, eu dava uma enxada, uma foice e um machado. E botava no trabalho da prefeitura. Há um senhor aqui, eu sento, se tivesse folga, eu levaria você à casa dele, que é lá no Morada Nova. Um dia eu passando por lá, vi ele lá. Eu falei, essa casa é sua, bonita? Pois é, minha. Eu fui te pedir um recurso lá na prefeitura. Você disse que me dava um serviço, você me deu o serviço. Com esse serviço que você me deu, eu construí essa casa bonita que eu tenho hoje. Um exemplo. Eu sempre dei serviço, sou famoso para dar serviço.
Aqui notamos a diferença entre assistencialismo, que é a base de doações, ou seja, uma ajuda imediata, ela não vai resolver o problema. Já o assistencialismo, que é de responsabilidade social, o governo já tem suas políticas de ações sociais para garantir o mínimo para o indivíduo. Mas isso é no CRAS, na assistência social. Agora, quando é assistencialismo, quando troca de favor, já tira a dignidade do indivíduo. Deveria dar A liberdade de um homem, levar seu sustento para a família, virar uma pessoa digna, dar uma dignidade melhor para ele. Claro. É assim que tem que ser feito, filha. assim. Eu nunca dei uma cesta básica a troco do voto de ninguém. Essa coragem eu nunca tive. A primeira campanha que eu tive aqui foi 2000. O concorrente, todo sábado, ele dava uma caminhonete cheia de rapadura, distribuía na periferia, e outra caminhonete cheia de carne toda já cortada os pedaços. Saía distribuindo um pedaço de carne, uma rapadura. E eu não ia fazer isso porque eu achava aquilo a coisa mais desumana, mais humilhante do mundo. Você comprando o voto por um pedaço de carne e uma rapadura. Aí o que eu fiz? Eu falei que a rapadura e a carne era mijada por Congo de Ouro, que era um feiticeiro que tinha aqui. E aí a turma entendeu que o troço... Mas era de brincadeira, todo mundo sabia que era de brincadeira. E o Congo, eu fiz uma praça em nome do Congo de Ouro. Assim, a gente vê assim, que uma das evoluções de Campos Belos realmente foi as suas obras que o senhor realizou. Porque hoje o Campos Belos se tornou um polo, é um referencial para disso. O senhor acha que esse método de visão, esse método de estratégia poderia evoluir em qualquer cidade pequena se pensasse dessa forma? Qualquer uma, e é fácil administrar. É facílimo administrar. Ah, mas é difícil. É difícil você achar que você pode dar uma cesta básica todo dia para uma pessoa, não tem jeito. Então o senhor concorda Serviço comigo que a maioria das vezes as pessoas elas mantêm a pessoa precária, uma situação precária, justamente para poder induzir que ela vote? É uma forma de manter o eleitor refém? Aquele que acredita na cesta básica, ele vai dar a cesta básica a vida toda. Porque dando a cesta básica, ele mantém o eleitor cativo dele. É um voto cativo que ele tem. Então é a maneira que ele tem de se reeleger em cima da cesta O básica. ideal seria para o homem realmente se libertar se o governo desse um emprego para cada um, mas não é assim que funciona. Mas que dá para dar o serviço? Dá. É só você botar a pessoa, por exemplo... nós continuamos Tocantins e lá, etc., nós ao invés de abrirmos vala de água com máquina retroescavadeira, a gente abria do braço de homem. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, principalmente para os novos políticos que estão iniciando nessa jornada. Isso aí eu sinto feliz com isso. Abracem esse portal da transparência, que está nas suas mãos. O portal da transparência... Está escrito lá na placa de apresentação, está escrito transparência, honestidade e trabalho. E abaixo é a prestação de contas. Quando o prefeito faz a prestação de contas, é difícil de ele meter a mão na prefeitura, porque ele vai escrever onde é que ele está gastando e o que é que ele está recebendo. Mas se ele vai escrever o que ele está recebendo e onde ele está gastando, como é que ele vai conseguir meter a mão? Não tem jeito. Então, adote o portal da transparência, todo mundo. E nós seremos a região do Nordeste, a região do Brasil mais importante e mais rica. Rapidamente com o portal da transparência. Faça ênfase no portal da transparência, tá bom? Quer deixar algum outro recado, alguma mensagem para a população? Uma mensagem final, porque essa foi referente aos novos prefeitos, né? Sim, a população de Campos Belos e do Nordeste, eu quero deixar uma recomendação. Gente, pelo amor de Deus, não venda os seus votos por cesta básica. É um crime que se comete contra a sua família, suas crianças e contra o povo da cidade. Não venda seus votos. A cesta básica não resolve o problema de ninguém. Se a pessoa estiver naquela situação crítica, a gente já leva a comida pronta, que eu fazia isso, através da Secretaria de Ação Social. E entrega o prato pronto, a pessoa vai lá e come. Igual nós temos restaurante de preço de R$1 lá em Brasília, Goiânia, espalhado pelo Brasil afora. Na Itália também, eu já vi um restaurante desse, Caritas, na Itália, entendeu? Então faça isso, dá comida, ninguém pode passar fome. Agora também, cesta básica não resolve. Vicia, mais vicia do que ajuda. Verdade. Muito obrigada.